a Samsung tomou gosto pela linha Galaxy A, tá vendendo bem e substituiu sem problemas a linha Galaxy J. Por isso, a Samsung também está inundando o mercado com variações dos primeiros modelos. O Galaxy A10 é o mais barato da linha e por isso ele também é o mais simples. O Galaxy A10s chegou apenas 6 meses depois, trazendo algumas funções extras e mais foco na câmera. Mas será que foram apenas melhorias? Preparamos esse comparativo para ajudar você a decidir qual deles é uma melhor compra. Acompanhe agora aqui no tudocelular.com. Na construção dos aparelhos é difícil enumerar diferenças significativas. Os dois são feitos totalmente em plástico brilhante, estão disponíveis nas mesmas 3 cores e resolvem a câmera frontal com um notch em gota. De forma geral, o A10 é um pouco mais arredondado, uma coisa que, se por um lado melhora a ergonomia, de outro deixa ele com um aspecto mais barato que o A10s. A câmera de ambos fica em um módulo semafórico no mesmo canto e a saída de som saiu da parte traseira para a parte inferior do aparelho, o que é uma melhora. Eles têm praticamente o mesmo tamanho e mesmo peso, e isso com o A10s tendo mais câmeras e mais bateria, o que é um ponto a favor dele. E ele também traz um sensor biométrico na parte de trás, extremamente bem-vindo e que ficou faltando no A10. Os dois são dual SIM com slot dedicado para microSD, mas infelizmente eles chegam com conexão microSD em pleno 2019. Embora muito parecidos, o Galaxy A10s teve pequenas e boas melhorias sem adicionar peso e tamanho. O ponto é dele. Na tela, inicialmente pode parecer que a Samsung não fez mudanças aqui no display desses celulares, uma vez que eles são dois TFT LCD de 6.2 polegadas, resolução HD+, e aspecto 19:9 e praticamente o mesmo aproveitamento tela-corpo. Porém, ao menos em matéria de software de controle, as coisas melhoraram para o Galaxy A10s, que oferece um brilho mais alto e o modo automático de intensidade, uma coisa que não existia no modelo anterior, ajudando inclusive na economia de bateria. Nenhum deles oferece calibração de cores. Mas é bom lembrar que ainda assim são telas de aparelhos baratos, e por isso eles oferecem umas cores um pouco lavadas, o brilho é bom em ambientes internos, mas ruim sob o sol, e o ângulo de visão não é de um IPS de boa qualidade. Mas também é o que a gente espera de smartphones mais baratos. De toda forma, mais controle significa mais poder, e o ponto é do Galaxy A10s de novo. O som também é uma área em que a gente pode passar bem rapidamente, porque ele é básico para dois aparelhos básicos, mas de cara o A10s chama mais atenção por ele ter a saída de som externo em um local mais difícil de abafar ao ser colocado sobre uma superfície. Nenhum deles é estéreo e, embora a potência sonora seja boa, eles estouram o som em volume máximo. Os fones que vêm na caixa de ambos é o mesmo, eles são bem simples e já eram usados na extinta linha J. Tem conexão P2 nos dois, então é melhor você investir em fones um pouquinho melhores. O A10 conta com Bluetooth 5.0, que é uma coisa bem interessante para a faixa de preço em que se encontra esse aparelho, mas não tem nenhum ajuste específico para áudio no geral. E o mesmo acontece com o A10s, mas mesmo o site da Samsung informando que ele conta com Bluetooth 4.2, a nossa versão de testes tinha a mesma versão mais nova do anterior. Por fim, então, o ponto fica com o Galaxy A10s por ter uma saída de som em local melhor. Mesmo chegando 6 meses após o A10s não trouxe nenhuma novidade de software, uma vez que esse nem era o objetivo da Samsung com esse novo aparelho. Por isso, os dois saem da caixa com Android 9 Pie com a interface One UI 1.1 da Samsung. A Samsung já revelou que vai atualizar os dois com a One UI 2.0, que acaba chegando junto com o Android 10, e a data prometida é em maio desse ano. Isso significa que o A10 vai ficar sem atualização por mais tempo do que o A10s. Em ambos, a experiência com o sistema é fluida e não traz engasgos, mas como vai ser mostrado lá no quesito de desempenho, os aplicativos encerram em segundo plano com maior frequência por falta de otimização e RAM. Nas conexões eles são idênticos, trazem Wi-Fi 2.4 GHz e GPS, mas não contam com infravermelho e nem com NFC. O A10s fica com o ponto por ser mais completo. Uma das mudanças mais significativas entre esses dois modelos, fora lá o quesito das câmeras, está no hardware. O Galaxy A10 conta com uma plataforma da própria Samsung, um Exynos 7884, que é o mesmo do A20, com 2 GB de RAM. Já o A10s traz o mesmo montante de RAM, mas com MediaTek Helio P22 no seu interior. Teoricamente, tendo o mesmo montante de RAM nos dois, o A10s deveria ser mais eficiente por contar com um processo de fabricação mais moderno, mas não é o que acontece, e mesmo o A10 sendo mais lento do que muitos outros smartphones da categoria, o A10s é ainda mais lento que ele. São 20 segundos de diferença em nossos testes oficiais de abertura, e isso pode se dar pelo fato de o software ser menos otimizado para MediaTek do que para o Exynos. E o mesmo se repete nos benchmarks, onde os números são maiores para o A10. Em jogos, os dois têm um rendimento satisfatório. Não é, a melhor ideia você exigir qualidade máxima dos títulos mais pesados, mas em FPS favoráveis eles conseguem rodar bem. Por fim, os dois trazem 32 GB de armazenamento, mais o slot para o cartão microSD. Temos aqui o primeiro ponto individualzinho para o Galaxy A10. E mais uma diferença entre esses dois celulares é que o A10s teve um upgrade de bateria. Passamos de 3.400 mAh para 4.000 mAh, e realmente houve uma melhora prática de um para o outro. A diferença é tão boa que o A10s durou mais de 4 horas e meia a mais longe da tomada.
O tempo de tela também chega quase a 2 horas a mais. Não é mais do que concorrentes como o Redmi 8A ou o G8 Play, mas é uma boa duração. Já na recarga, as notícias não são as melhores. Sim, esse celular mais novo recarrega 20 minutos mais rápido do que o seu antecessor, mas isso significa que ele fica na tomada por mais de 2 horas e meia também, o que é um número péssimo para quem não gosta de esperar demais. O ponto fica com o Galaxy A10s. O grande sentido de existir da geração S dos Galaxy A é de melhorar a experiência fotográfica do usuário. No caso do A10, por ser o modelo mais barato, não tinha muito como fazer alguma grande mudança, então nós tivemos aqui apenas a adição de um sensor de profundidade no A10s. Os dois contam com um sensor de 13 megapixels, mas enquanto o do A10 tem uma abertura de 1.9, o do A10s traz uma abertura de 1.8, o que teoricamente traz fotos melhores e com mais exposição de luz. São lentes wide e o smartphone mais novo, como eu falei, ainda traz o sensor com 2 megapixels, que serve apenas para melhorar o modo retrato. E no geral, realmente o A10s performa melhor nas fotos. Não necessariamente por causa do sensor de profundidade, que é bom, mas ainda borra algumas partes do corpo. Os dois trazem fotos decentes em situação de boa luz, principalmente em áreas externas. A HDR ele acaba escurecendo as fotos, mas isso também acaba ajudando a não ter casos de luz estourada na imagem, principalmente no fundo. Eles sofrem com nitidez e falta de foco em situações de menos luz e fotos à noite saem bastante escuras, com a A10s melhorando um pouquinho nisso. Então o ponto desse primeiro acaba ficando com o Galaxy A10s. Nenhum dos dois aqui é indicados para vídeo, mas o A10s acaba se saindo menos pior na situação. Ambos gravam em Full HD e são mono, mas o A10 ele pode acabar tendo alguns problemas de controle de exposição e sofrer demais com tremidos. O A10s treme menos e tem um foco um pouco melhor durante o dia. À noite, os dois apresentam muito ruído na gravação, então temos mais um ponto para o Galaxy A10s. Por fim, na câmera frontal, as coisas mudam um pouco para o lado do Galaxy A10. Mesmo tendo um sensor de 5 megapixels contra um de 8 megapixels do A10s, ele acaba sim se saindo melhor, mas por causa de um problema do modelo mais recente. Provavelmente por uma questão de software, o A10s tem sérias dificuldades em fazer foco em retratos, e você só consegue uma foto mais nítida se você ativar o modo retrato, o que não é sempre o que você vai desejar. Mas no geral, as selfies são razoáveis em ambos, então esse ponto fica com o Galaxy A10, dá licença. Nosso último ponto é dado de acordo com o preço. No lançamento, o Galaxy A10 chegou por R$ 999, enquanto que o Galaxy A10s foi anunciado por R$ 1.099. Atualmente, a média de preço do mais antigo é de R$ 829, mas já dá para ver ele por menos de R$ 670 aí, já é uma coisa bem comum. O Galaxy A10s ele tem uma média de preço de R$ 923, mas por menos de R$ 770 já é bem possível você encontrar ele por aí. No geral, por causa dessa diferença de aproximadamente R$ 100, é possível dizer que o Galaxy A10s já entrou como um bom custo-benefício, melhor do que o modelo anterior. Então esse ponto final é do Galaxy A10s. Na nossa conclusão, a evolução do A10s sobre o A10 não foi suficiente nem em tempo de lançamento e nem em melhorias significativas, mas por ambos já estarem disponíveis por preços similares, fica mais fácil escolher o modelo mais novo. Por mais bateria, uma tela com mais controle e fotos melhores, vale a pena a gente escolher o A10s. Ele tem um problema de desempenho que é inferior não apenas ao A10, mas também a outros concorrentes. E se isso for muito importante para você, é melhor você considerar uma outra marca, como um Xiaomi ou Motorola. Esses são aparelhos básicos e não há muito como a gente esperar muita coisa deles, mas o A10s com o update para o Android 10 pode acabar trazendo uma melhor otimização de software e melhorar no quesito desempenho, e será uma compra bem melhor. Quanto ao A10, ele só vale a pena se ele for encontrado em alguma grande promoção. Ah, e se você quiser ver como a Samsung realmente acertou a mão aqui, você pode ver outro comparativo aqui no tudocelular.com em que o resultado foi muito diferente. Confere o nosso comparativo do A20 contra o A20s aqui na bolinha branca e veja no que deu. Mas e você? Consideraria a compra de um Galaxy A10s? Acha que as melhorias foram suficientes para a Samsung lançar ele apenas 6 meses depois do primeiro? Queremos saber os seus comentários. E lembre-se, caso você queira comprar algum deles, segue aqui o link na descrição, onde nós mostramos os melhores preços para você. Eu fico por aqui e até a próxima.